E, enfim, desejar uma boa palestra, né? Acho que é um tema extremamente importante, pertinente, né? E que a gente faça bom proveito. Acho que, assim, são tópicos importantes para a segurança que a gente precisa abordar também dentro de todo o nosso público aqui da Orion. Da minha parte, só boa tarde e boa palestra aí. Vamos aproveitar. Boa tarde, boa palestra. Eu entro 5 minutos antes, então eu já falei demais por hoje. Legal, mas foi muito bacana a nossa abertura. Raquel, eu vou passar a palavra para você, tá bom? Se você quiser se apresentar rapidamente para quem não estava na semana passada, e a gente inicia a questão do ambiente seguro do ponto de vista da saúde mental. Legal. Boa tarde a todos. Para quem não estava na semana passada, eu sou Raquel, sou psicóloga clínica há 20 anos, trabalhei durante 11 anos no mundo corporativo como gerente de responsabilidade social numa multinacional do ramo farmacêutico, e hoje, além do consultório, eu atuo também aí como consultora na área de saúde mental e desenvolvimento humano, aí já há um tempinho em parceria aí com a Gelaboral e os Leonardos. O tema hoje, né, do nosso encontro, então, é falar um pouquinho sobre o ambiente seguro, sobre a perspectiva da saúde mental, né? Vamos entender um pouquinho aí onde que está essa interlocução, né? Como essas coisas aí, esses dois assuntos dialogam, né? Estão relacionados. Quando a gente fala de segurança do trabalho, segurança no trabalho, né? A gente pode, e eu acho que aí não é novidade para ninguém, a gente consegue enumerar uma série de desafios e responsabilidades, tanto da empresa, como aí dos líderes, dos gestores, como dos colaboradores também, né? Porque a empresa, né, por sua vez, ela tem aí um grande desafio, que é reduzir os índices de acidentes no trabalho, né? Para isso, ela precisa agir nos agentes causadores, e dentre eles aí o fator humano, com certeza, é um dos mais desafiadores. Então, para isso, a empresa fornece os EPIs, ela cria a CIPA, a brigada de incêndio, providencia todas as sinalizações, oferece treinamentos para esclarecer os riscos, as estatísticas e as consequências do comportamento inseguro, promove bate-papos como esse que a gente está fazendo hoje. Enfim, tudo isso para poder ajudar o colaborador a ter um comportamento seguro, né? Ou seja, adotar ações, medidas, sempre visando proteger a sua própria integridade, como os dos demais colegas, né? Desempenhando aí sempre, então, as suas atividades de acordo com todos os parâmetros de segurança estabelecidos. E isso implica, né? A gente sabe, quem está mais na parte operacional, o uso correto dos EPIs, né? A verificação das condições das máquinas, os equipamentos, né? A utilização das ferramentas de acordo com as instruções, a se posicionar de maneira ergométrica, né, adequada para executar as funções, manter um ambiente limpo, conservado. Então, em linhas gerais, quando a gente fala, né, para manter um ambiente seguro, a gente tem que estar o tempo inteiro atento, cuidando da segurança, né? E é muito importante, dentro desse contexto, que cada um de nós possa ser o propagador da segurança, né? Que a gente possa, quando necessário, dar um toque, ser um alerta para os nossos colegas, mas principalmente através do exemplo, né? O exemplo, para mim, eu acho que é a melhor forma da gente propagar a segurança, né? Mas aí eu pergunto aqui para vocês, né? Ainda que a maioria de nós, das pessoas, né, sigam as normas aí estabelecidas pela segurança, estão cientes aí né, de como proceder, por que será que ocorre o comportamento inseguro, essas falhas nos comportamentos? Fiquem super à vontade, quem quiser aqui, como o Léo, vou reforçar o que o Léo falou, devem interagir, fazer desse momento um bate-papo, coloquem no chat aí, o Léo pode ajudar na mediação, então fiquem à vontade aí para se colocarem, vocês vão ver que eu vou fazendo algumas perguntas para vocês ao longo aqui do bate-papo, tá bom? Mas vamos lá, né? Então, o que motiva aí, o que leva a um comportamento
né, um erro aí no comportamento. Existem alguns psicólogos e pesquisadores, né, que dizem que todos os comportamentos e as atitudes dos trabalhadores, elas devem ser sempre levadas em consideração dentro de um contexto, né? E esse contexto deve considerar tanto o ambiente profissional quanto o ambiente pessoal também, né? Ou seja, como que está o estado emocional dessa pessoa? Como anda? Como que ela está administrando as suas emoções? Será que ela está se sentindo motivado na vida, né? Está se sentindo motivado a trabalhar todos os dias? Como que andam os relacionamentos no trabalho, em casa? Né? Porque o comportamento seguro, ele é sempre uma consequência de uma série de atitudes e responsabilidades, né, que, como a gente já viu aí, depende da empresa, mas também depende do funcionário, né? E depende não só desse cumprimento das regras de segurança, mas, como eu acabei de dizer, ao modo como a gente está administrando essas questões emocionais, os nossos relacionamentos, porque tudo isso impacta diretamente na motivação, na atenção, no nosso cuidado, né? Como eu comentei há pouco aqui com vocês, né? Eu trabalhei 11 anos na indústria, e, infelizmente, eu tenho alguns exemplos onde eu mesma presenciei, que eu posso sinalizar para vocês, de agentes causadores de acidentes relacionados à questão da saúde mental, que levaram, então, a esse erro de comportamento, né? Vou trazer aqui rapidamente 2 exemplos para vocês. Eu trabalhava muito em conjunto ali com a área de comunicação. Num dia a gente fez uma reunião, aquela coisa, uma reunião atrás da outra, essa pessoa que fez a reunião, a gente sentou para esquematizar as pautas da reunião seguinte que nós faríamos, com uma outra área, no andar de baixo do prédio, e essa pessoa estava bastante preocupada, né? Como seria essa reunião, ela estava pensando muito no filho que ela deixou em casa, com a mãe que estava... A criança não estava bem, a mãe ficou cuidando, e nisso a gente deu o horário, vamos para a reunião, vamos para a reunião. Nós, um andar, a gente desceu de escada. Essa moça, ela voou da escada. Foram 2 lances de escada, essa moça quase morreu, ela ficou meses afastada, né? Então, será que era uma questão dela saber, né? Será que tem que segurar o corrimão, descer um degrau, né, após o outro, prestar atenção, manter a mão livre, não mexer no celular, essas coisas que a gente, né, já internalizou, né? Ninguém precisa dizer para a gente como se desce uma escada, mas essa moça voou, e assim, e a cabeça dela estava muito cheia, né? Então, como que será ali, brincando, né? As questões, o emocional dessa moça, como que estava ali, né? Como que isso interferiu nesse comportamento seguro? E o outro exemplo para dar para vocês, também eu estava me deslocando ia me deslocar com uma pessoa da equipe de uma unidade para outra, a gente ia conseguir almoçar, ia se deslocar na hora do almoço, tentar comer alguma coisa no caminho, e a conversa estava em cima de, né, como que vai ser, quais são as expectativas, como a área vai reagir, como que a gente vai conduzir a apresentação. E essa pessoa dirigindo, tirando o carro do estacionamento da empresa, em vez de engatar primeiro, ela simplesmente engatou a ré e foi com tudo. E ela subiu em cima de uma área onde são as pessoas, os fumantes, a área de descanso do almoço. Ela chegou a atingir algumas pessoas, né? Não foi nada grave, mas, assim, como eu queria trazer esse exemplo também para mostrar que, dependendo do nosso estado emocional, psicológico, a gente não tem os comportamentos seguros, né? A gente acaba, com todo esse embasamento, com esse conhecimento, a gente acaba ultrapassando isso, né? E aí eu pergunto aqui para vocês, né? Vou lançar um desafio. Quais são os EPIs da saúde mental, né? Se a gente olhar para a história dos EPIs e da segurança do trabalho, a gente sabe que lá na década de 70, os EPIs foram assegurados por lei, né? Não apenas, né? E hoje, apesar de existir, às vezes até uma certa resistência, um uso incorreto, muitas vezes, dos EPIs, ninguém mais questiona a importância disso, né? Como o cinto de segurança, lembra? Era uma coisa, todo mundo começou a usar cinto de segurança para não ser multado. Hoje, né, acho que ninguém mais pensa nisso, né? É uma questão de integridade, a gente vai manter aí a vida da gente segura.
né? Mesma coisa, cadeirinha de carro de bebê. Então, assim, voltando para a saúde mental, né? Então, esses exemplos que eu dei, tá tudo certo. Mas a saúde mental, será que a gente fala o suficiente sobre isso? Né? Será que esse assunto, ainda hoje, ele é abordado com a devida clareza? Né? Será que tanto empresa e funcionário sabem o que deve ser feito diante de uma situação aí, de um adoecimento mental? Né? Boa Muito pergunta? legal. Ótima pergunta, Raquel. Ótima pergunta. E eu acho que essa questão dos EPIs da saúde mental, ela é bem didática, né? Eu não sei se alguém aqui já tinha ouvido falar sobre isso. Eu acho que a Eli levantou a mão. Eli, se você quiser abrir o microfone e falar, porque eu já sei, Desculpa, né? eu apertei sem querer aqui. Não, sem Desculpa, problemas. mas eu acho que um EPI da saúde mental poderia ser uma atividade física também, doutora? Porque já que a atividade física também libera aqueles hormônios que causam bem-estar, talvez? Muito bem, Eli, também. É isso aí. Eu vou falar um pouquinho, vou linkar isso que você está falando um pouquinho mais para frente, quando a gente fala do conceito de saúde integral, né? A gente está falando de saúde mental, e eu vou trazer essa definição para vocês, vou falar da relação, o quanto existe uma relação estreita entre saúde mental e saúde emocional. Entretanto, quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar a saúde de maneira integrada, né? E aí a gente está falando de 8 dimensões da saúde. Então, além da saúde mental, emocional, física, a gente tem a saúde financeira, a saúde social, a saúde familiar, a saúde no trabalho, né? E elas andam muito juntas, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, tem um problema físico, né, uma doença orgânica, isso vai abalar emocionalmente. De repente, se essa pessoa é um autônomo, isso vai impactar na vida financeira dela. Então, a saúde, ela é algo muito maior, ela engloba várias instâncias, né? Então, de fato, como você colocou, o exercício físico, sim, é uma das ações, das estratégias que a gente tem para aí um dos EPIs, né, para a gente administrar a nossa saúde mental, até porque o exercício mental, ele libera os neurotransmissores, é uma questão neuroquímica, né? Ele libera os hormônios aí do bem-estar, da felicidade, e isso combate uma série de doenças mentais, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Muito bem, mais alguém quer arrisca aqui? Enquanto o pessoal vai Então tá pensando, bom. Raquel, eu vou fazer o link da palestra de ontem, né, que foi sobre o comportamento seguro, mais do ponto de vista da segurança física, né, das ações físicas. É legal que a palestra de hoje, ela tem esse ponto de vista mais da saúde mental. Você deu 2 exemplos que são fantásticos, assim. Muitas vezes a pessoa, ela sabe as normas, mas pode ser que ela não esteja bem, né? Então, por algum motivo ou por outro, ela não está ali presente naquele momento e o cérebro acaba tendo uma pane, né? Então, como foi o caso do exemplo que você deu da pessoa dirigindo ou da escada, né? Eu dei um exemplo ontem, pessoal, de uma pessoa que eu conheço que caiu numa escada rolante, ela anda em casa, faz tudo certo, tá a casa inteira adaptada, mas naquele momento aconteceu. E eu dei também 2 exemplos, que a gente gravou uns vídeos, sobre 2 habilidades, né? Que é a comunicação, que você fala bastante sobre isso, que é a comunicação não violenta, né, Raquel? E a questão da escuta ativa. Então, acho que foi esse exemplo que a Eli abriu aqui a conversa, né? Muitas vezes, na questão da pessoa na escada ali, de repente, uma escuta ativa, essa pessoa talvez pudesse ter falado dos problemas que ela tinha, que ela estava passando e alguma intervenção assertiva. E talvez a questão da comunicação dela mesmo, por ter um ambiente seguro que ela pudesse comunicar que ela não estava bem, e aí talvez fosse criada uma rede de apoio naquele momento que evitasse esse possível acidente. Claro que muitas vezes o acidente não ocorre ali, mas pode ocorrer a qualquer momento, né? Aí eu acho que essa questão dos EPIs da saúde mental são muito legais. Fazendo um elogio a você aqui, você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso. Então, se você quiser falar sobre eles, eu acho bacana.
Legal. Eu vou começar contextualizando um pouquinho, então, o que é a saúde mental, para a gente ir ficando mais claro aí, a gente conseguir ir mensurando o que seriam esses EPIs, tá bom? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo pode perceber suas próprias habilidades, lidar com as tensões normais da vida, trabalhar de forma produtiva, além de ser capaz de contribuir com a sua comunidade, né? Vamos entender melhor o que significa isso, porque as palavras são bonitas, né? Mas vamos tentar traduzir, Léo. Aí eu vou pedir depois para cada um, se quiser depois colocar no chat uma nota de 0, 1, não, né? De 0 a 10, que nota que eles dão para a saúde mental deles aqui, tá? Então, vamos lá. Estado de bem-estar, né? Então, o bem-estar, gente, é aquela capacidade que a gente tem de suprir as nossas necessidades, da gente se sentir satisfeito com a vida, aquele estado onde a gente sente que tem disposição física, psíquica, né? De alguma forma a gente está se sentindo tranquilo, mais seguro, confortável. Então, isso, em linhas gerais, é o significado de bem-estar. Perceber as nossas habilidades, né? O que são as habilidades? De modo geral, né, as habilidades são aqueles conhecimentos que a gente tem e consegue utilizar de modo prático para executar alguma tarefa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha com vendas, né, a gente espera que ela tenha um bom relacionamento interpessoal, que ela tenha uma boa capacidade de se expressar. Então, o que a gente diz? Que um vendedor, alguém que trabalha nessa área, precisa da habilidade verbal, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa reconhecer as nossas habilidades. Às vezes parece bobo, né? Isso, mas como que eu não reconheço o que eu sei fazer, sei pôr em prática? Às vezes a gente, né? Quando a gente não está bem, a gente deixa de se dar conta, né? Ou passa a ter dificuldades de executar, inclusive, aquelas habilidades que já fazem parte dos nossos conhecimentos gerais, né? Lidar com as tensões da vida. Bom, né? Acho que aqui todo mundo vai concordar comigo que eu brinco, né? A gente mata um leão por dia. Desafios, problemas a gente tem em todas as esferas da vida. O que muda é o jeito, as estratégias que a gente vai acionando para lidar com isso diariamente, né? Então, quando a gente está aí, né, com uma saúde mental, a gente consegue recorrer de uma maneira mais eficiente para essas estratégias para dar conta aí desses desafios e as tensões diárias. Trabalhar de forma produtiva, né? Eu penso que o trabalho para a gente ele vai ser sempre um termômetro, né? O ambiente profissional é sempre onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Do nosso dia a gente passa trabalhando. E quando a gente apresenta algum problema de rendimento, de motivação, de relacionamento, né? Normalmente isso é um indício de que nossa saúde mental ela está de alguma forma comprometida, né? E quando a gente fala aí, por fim, de contribuir com a comunidade, a gente fala, né, dessa capacidade que a gente tem de desenvolver algumas ações que vão poder beneficiar, impactar positivamente, envolver as pessoas do nosso entorno, do nosso convívio e da sociedade de modo geral. Então, quando a gente está bem, a gente se sente produtivo, satisfeito, isso automaticamente reflete nas pessoas do nosso convívio, né? E reflete também nessa prontidão, nessa disposição de ajudar as pessoas. E o contrário também, né? Quando a gente não está bem, a gente passa a depender dessas pessoas, né? E aí, quero perguntar para eles, Léo, se eles acharam muito difícil aí preencher esses requisitos da saúde mental, e se quem quiser aí, coloca no chat que nota vocês dão para a sua saúde mental hoje, né? Então, vão aí contando para a gente. Quero só aproveitar enquanto o pessoal vota lá e fazer uma observação do ponto de vista de RH, né? Que ultimamente a gente tem observado na Orion e também em muitas empresas que a gente acompanha aí, que é no quesito ambiente de trabalho, como contribuir com a comunidade,
a gente começou a acelerar o diálogo, né? Então, por exemplo, só um case. Eu converso com meu amigo dos Estados Unidos e ele fala assim, pô, Esteves, se você puder fazer isso para mim, tão logo quanto você possa, eu agradeço, né? E aí, quando eu olho para a minha turma, eu falo, o cara pediu para agora, né? Aí, para quem eu falei, liga para outra pessoa e fala assim, nossa, o negócio já está atrasado, né? E aí coloca essa pilha desnecessária na cadeia abaixo, né? De forma que, indiscriminadamente, quase todo mundo da cadeia começa a fazer o tal do maldito follow-up, né? E começa, cadê o negócio? Cadê o negócio? Aí alguém lê o e-mail e fala assim, cara, as soon as possible. É assim que eu conseguir, eu vou fazer, né? Mas numa dessa, o pessoal já quebrou todas essas regras aqui e começa a exigir que coisas que às vezes demora 2, 3 horas para você conceber, 2, 3 horas para negociar, 2, 3 horas para fazer, 2, 3 horas para aprovar, né? E o pessoal fica ali, sabe, na campainha. Você já terminou? Já terminou? Já chegou? Né? Quando vai terminar? Que hora que vai? Então, uma das coisas que a gente recomenda, até vou aproveitar vocês aí, é segurar um pouco esse ímpeto, né? Porque a gente entrou numa era digital, a gente não entrou numa era quântica, né? Não adianta você mandar 175 e-mails cobrando o que alguém tem que fazer, porque você vai destruir a saúde mental de quem está cobrando, você vai prejudicar a sua, porque você fica muito pilhado cobrando, né? E às vezes quem te pediu alguma coisa, lá no início, está tranquilo que você vai fazer e entregar assim que pode, né? Então, às vezes, uma coisa corriqueira pode destruir, naquele dia em específico, a saúde mental de todo mundo que está nessa cadeia de cobrança. Legal, Esteves, muito bem colocado. É isso mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado para não entrar nesse ciclo vicioso, né? Que aí a gente vai minando de fato, né? A nossa saúde mental, os nossos relacionamentos, dia a dia, né? Então a gente tem que aí aprender a administrar, a segurar essa onda aí, né? Legal. Olha, chegaram algumas notas, eu não sei se você viu aqui, né? O pessoal colocou. Se você quiser, eu posso te ajudar aqui. Mas, em geral, uma média razoavelmente alta aqui, né? Pois é, essa empresa está de parabéns, né? Você viu, olha, a nota mais ou menos aqui foi o 6,5. Teve um 6,5, o resto de 8 para cima, viu? Muito bom. E tem aqui também, estou vendo uma provocação aqui interessante de alguém que colocou aqui, né? Que tem uma pergunta para fazer também. Quantas pessoas será que estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo agora? Né? Muito legal, que é isso, né? Essa síndrome do pensamento acelerado, a gente está fazendo uma coisa aqui, está pensando em outra, já está pensando em outra, aí o WhatsApp aqui tocando, né? A caixa de e-mail enchendo, e aí aquela coisa como, né, o Esteves colocou, follow-up, como que a gente administra tudo isso, né? Qual que é o peso aí dentro disso tudo para a nossa saúde mental, né? Porque essa exaustão, que não é só física, né? É psíquica. Muito bom, gente. Mas estou gostando de ver. Então, respondendo aí, né? Voltando a pergunta aí um pouquinho do Léo, né? E aí, né? Conta mais para a gente sobre os EPIs da saúde mental. Então, uma das dicas que eu tenho, né, para contar para vocês, como eu comecei a falar, é que existe uma ligação muito grande entre, né, a saúde mental e a saúde emocional. E o que é, então, a saúde emocional? É o modo como nós gerenciamos as nossas emoções no dia a dia, né? Então, no decorrer do dia, a gente acaba experimentando vários estados emocionais, né? Então, a gente não só as emoções, os sentimentos, mas por alterações de humor,
né? Então, a gente, no mesmo dia, a gente tem situações ali de tristeza, de alegria, de frustração, de euforia. Então, a gente sai, às vezes, muito bravo de casa, brigou com o filho, com o marido, já está daquele jeito, recebe uma ligação no carro de que aquele projeto foi aprovado, a gente tem aquele alívio, a gente chega na empresa mais aliviado, de bom humor, fala, hoje o dia vai ser bom, recebe uma notícia de algum familiar, alguma coisa, aí a gente tem aquela baixa de novo, vem aquela preocupação, e a vida é assim, né? A gente vai passando nessa montanha-russa que é a vida todos os dias. Mas quando nós não estamos conseguindo lidar bem com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, dia após dia, e o nosso humor vem sofrendo alterações constantes, né? Provavelmente não, certamente isso vai levar a um declínio da nossa saúde mental. Então, se eu estou me sentindo extremamente frustrado, se eu estou muito desanimado, e aí, assim, eu vou me arrastando todos os dias para trabalhar, sem vontade de fazer nada, de me relacionar, então, é isso, a prevalência desses sentimentos, desse humor, ele vai acabar acometendo a nossa saúde mental, com certeza, né? Então, é muito importante que a gente possa reconhecer isso, né? Por quê? Porque o nosso equilíbrio emocional, né? Quando a gente está abalado emocionalmente, que a gente passa a comprometer aí, né? Tanto os nossos comportamentos, como a gente tem uma porta de entrada aí para os transtornos mentais, né? Outro ponto muito importante dentro da definição de saúde mental é que saúde mental não é ausência de transtornos mentais, né? E eu estou chamando aqui, tá, de transtornos mentais, aqueles mais conhecidos. Hoje a gente vai ficar mais entre a depressão e a ansiedade. Tá? E por que saúde mental não é ausência de transtorno mental? Porque apesar de todo transtorno mental sempre trazer para a gente algum prejuízo na nossa vida pessoal, profissional, social, existem tratamentos, né? Uma pessoa, por exemplo, com uma depressão crônica, ela pode administrar isso ao longo da vida e ter uma vida normal como qualquer pessoa, né? Mas o que é muito importante é a gente conseguir reconhecer isso e poder cuidar disso também, né? Então, vou falar agora um pouquinho para vocês, né, sobre tanto da depressão quanto a ansiedade, porque é algo aí que a gente vai ver o quanto isso acomete tantas pessoas no mundo e no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, já em 2018, ela já declarava que a depressão seria a doença mais impactante do mercado de trabalho. E atualmente, hoje, é uma das 3 principais causas de afastamento no trabalho, né? E aqui, quando a gente fala de Brasil, o nosso país é o que tem maior número de pessoas deprimidas na América Latina, né? Então, isso acomete quase 6% da população. E quando a gente pega um intervalo de 2013 a 2019, a gente observa aí um aumento de 34%. Sem considerar aí a pandemia, né, gente? Que a gente sabe que a pandemia aí contribuiu aí de 2019 para 2020, um aumento ainda muito maior. Além da depressão, né, infelizmente aqui nós somos líderes, né? O Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas. 9,3% da população tem algum transtorno de ansiedade. Isso significa que mais de 18 milhões de pessoas lidam diariamente com algum tipo de transtorno ligado à ansiedade. Uma pesquisa aí realizada pela Associação Internacional de Gestão do Estresse aponta aí que 9, né, em cada 10 brasileiros que estão no mercado de trabalho apresentam algum sintoma de ansiedade, né? E ainda 47% apresenta algum nível de depressão, né? Então, aí, com esses números bastante alarmantes, alguns especialistas dizem que a gente já vive, inclusive, uma epidemia de ansiedade no país. Né? Raquel, Oi, Léo. deixa eu te fazer essa mesma provocação que eu fiz numa outra empresa. Eu acho legal, de tantos países que tem no mundo, por que o Brasil
tem esses números elevados, né? E essa é a provocação, e eu vou fazer um comentário aqui também, né? Tem a questão das redes sociais, né? Então, amanhã eu que faço a palestra, mas eu já vou fazer uma provocaçãozinha pro pessoal. Na rede social aparece só o que deu certo, o que não deu certo não aparece. Então, tem uma superestimulação da alta performance, seja ela em qualquer coisa. Então, o cara acorda às 5 da manhã, você acorda às 7. Às 7 horas o cara já fez uma maratona, né, massagem, lê um livro e você acabou de acordar. Então tem essa pressão das redes sociais e então a pessoa faz o que gosta, é milionário antes dos 30. Tô te fazendo essa questão porque eu vejo que cada vez mais, eu tenho uma filha de 3 anos, ela está exposta ao mundo acelerado, e acho que esse mundo acelerado que o Esteves comentou também, tem a ver com, além das informações, as informações de sucesso. Eu não sei se isso, de alguma forma, é parte da explicação para o número de ansiosos que nós temos no Brasil e deprimidos também, ou se tem alguma outra explicação. Uhum. Legal, Léo. Bom, eu acho que tem muitas, transita aí, né? A sua pergunta transita aí por várias frentes, né? Como você bem colocou, hoje, essa relação que a gente tem aí, né, com a tecnologia, né? Vou chamar assim, mais geral, que tem a questão das redes sociais, o modo como que a gente se relaciona, né? Então, todo esse avanço tecnológico, as pessoas, os amigos virtuais, é tudo virtual. Isso tem um peso, né? Porque a gente não consegue desconectar, né? Não tem essa coisa da aceleração, principalmente nos jovens, né? Não tem essa disciplina, tudo isso, né? A gente tem essa impressão do que está fora, né? Como o papel aceita tudo, as redes sociais, a gente vê aquilo, parece que o outro tem uma vida, né? Que só a gente não tem, né? O problema está com a gente, não está fora. Tanto é que existem pesquisas que já mostram o tempo do uso da tecnologia, que isso tem um impacto já em estatísticas, principalmente nos jovens, no desenvolvimento de transtornos mentais, tanto quanto a ansiedade e a depressão. Eu acho também, a gente falou lá na semana passada um pouquinho dos casos de tentativa e suicídio, né? Do suicídio, que isso acontece mais em países de baixa e média renda, né? E eu diria também que os transtornos mentais aí, né, o Brasil aí liderando a bandeirinha da ansiedade, também aí despontando na depressão, a nossa cultura, né, a questão de tudo, a estrutura. Hoje a questão das exigências do trabalho, a gente mora numa cidade grande, tem a questão do deslocamento, a qualidade de vida, a gente fala tanto em qualidade de vida, né? Então, a questão do desemprego, o medo de perder, né, o trabalho, a questão financeira, tudo isso tem um impacto muito grande, né? Então, tudo isso é associado também a gente não tem uma cultura dessa questão da prevenção, né? Como que a gente trata? Eu vou falar aqui, já vou aproveitar e pegar o gancho, existe o tabu da saúde mental, né? Como que a gente pode cuidar, prevenir, se existe um tabu muito grande em relação a esse assunto, né? As estatísticas falam também que uma dentre 4 pessoas, ou seja, 25% da população, em algum momento da vida vai passar por algum transtorno mental, né? O que é normal, se você pensar também que a gente passa por situações de perdas, né, de entes queridos, uma situação de problema financeiro, de um desemprego, é uma situação pontual, mas que pode ocasionar tudo isso, né? E hoje ainda né, a questão da saúde mental ainda é um tabu na nossa sociedade, porque é um tema que as pessoas associam com loucura, com incapacidade, com fraqueza, com frescura, né? Então, é muito mais fácil para a gente falar de sintomas relacionados ao nosso corpo, né? Então, eu estou com enxaqueca, travei a coluna, estou com dor, né, no corpo. É muito mais fácil a gente falar isso do que a gente dizer tive uma crise de ansiedade, passei a noite preocupada, não consegui dormir, estou aqui, mas a minha cabeça está em outro lugar. Então, a gente
fala, né, consegue falar com muita mais naturalidade do que está de fora, né? E ainda existe um receio muito grande das pessoas dentro da empresa, né? O medo de ser julgado, o medo de ser visto como fraco, frágil, de ser mal interpretado, medo, inclusive, até de achar que não vai ser mais necessário para a empresa, né? Muitas pessoas ainda acreditam, inclusive, que o problema está com ela. Já vi algumas pessoas aí dando todos os indícios de um adoecimento mental, inclusive um burnout, e as pessoas falam, não, sou eu que preciso focar mais, eu que preciso me automotivar, ser mais resiliente, mais engajada. Então, eu penso, Léo, né, que tudo isso também contribui para que a gente tenha cada vez mais esses números altos né, dos casos aí, o Brasil despontando aí nas estatísticas, né? Então, assim, ainda a questão da saúde mental está muito ligada com aquilo que a gente não vê, que a gente não consegue mensurar. Um exemplo, eu acho que aqui, todo mundo já ouviu, ou de repente já foi até porta-voz dessa fala, assim, olha, eu não entendo, né, essa depressão do fulano, ele tem tudo, tem um bom emprego, tem família, tem amigo, o que será que acontece com essa pessoa, né? Então é isso, a gente não vê, né, não consegue medir a questão da saúde mental, e aí muitas vezes a gente, né, trata com um certo desprezo. Mas a verdade é que a saúde mental, ela não tem rosto, ela não tem idade, ela não tem cargo, né? Existe um mito em torno do adoecimento mental que fala que, né, algumas pessoas pensam, isso só acontece com um profissional que tem baixa performance. Não é verdade. O adoecimento ele pode acontecer, inclusive, com aquelas pessoas que estão mais engajadas, que não desligam o computador no final de semana, né? Que ou não têm coragem de dizer que estão sofrendo, ou às vezes nem conseguem relatar isso porque não estão se dando conta, estão se exigindo muito, né? E acham que tem que dar conta daquilo, né? Então, o burnout, que é essa crise de exaustão relacionada às exigências do mundo do trabalho, né? A gente observa que existem muitos cases de executivos, inclusive da alta liderança, que tiveram uma crise com uma necessidade de afastamento significativo quando elas estavam no auge da sua realização profissional, né? E não conseguiram reconhecer os seus próprios limites, né? Então, aí, mais uma dica de um EPI aí da saúde mental, é como a gente consegue, né, se perceber, reconhecer esses limites, conseguir contar para o outro e também, muitas vezes, colocar esse limite para a gente mesmo, né? Tanto Oi, Léo. Deixa eu só... O primeiro EPI, então, seria a questão do humor, né? Se eu entendi bem. Gerenciamento das emoções. Gerenciar as emoções. Eu estou só tentando tangibilizar, né? Gerenciar as emoções e está muito relacionado à questão do humor, que quando você está mais mal-humorado, provavelmente está com emoções mais negativas. O segundo seria reconhecer os limites. Eu peguei nesse ponto, porque ontem a gente, antes de começar a palestra, a gente estava falando de um filme que foi lançado no Netflix, né, de um tenista americano, que eles surgiram alguns anos antes dos 3 melhores tenistas de todos os tempos, né? E até então, resumindo a história, os americanos ganhavam tudo e esses dois sofreram uma pressão absurda, né? E um deles foi um dos primeiros a ter um problema de saúde mental que tornou-se público e agora com essa mídia mais ainda, né? E aí, nessa conversa, antes de começar a palestra, o Esteves até comentou acho que envolve muito essa questão de reconhecer os limites, porque a pessoa vai tendo problemas, vai sofrendo algumas coisas, de repente é como se fosse enchendo o balde, né? Daqui a pouco o negócio transborda. E assim, eu acho que você vai voltar a falar da saúde dos EPIs, mas eu queria te fazer uma outra provocação que a gente não combinou aqui. Você pode responder depois. Tá. O que seria um ambiente seguro? É uma pergunta receita de bolo. O que seria, então, esse ambiente é seguro? Quais são os ingredientes desse bolo? Mas você pode responder depois. Então, tá bom. Não, eu posso pegar esse gancho já aqui.
né? Acho que só linkar aqui, eu queria linkar, quando a gente fala de ambiente seguro, a gente está falando de trabalho, né? A gente está falando do ambiente seguro dentro do trabalho. E eu queria linkar um pouquinho, né? Aí com a questão dessas dois apontamentos que você trouxe, que é isso, né? Então, a gente pode fazer duas constatações, né? Uma é que o transtorno mental, né, como a ansiedade e a depressão, então, impacta na nossa vida, no comportamento seguro e nos afastamentos de trabalho, né? Tanto é que quando a gente fala das estatísticas, considerando aí de 2019 para 2020, os afastamentos por depressão e ansiedade aumentaram em 34%, né? E quando a pessoa ela é afastada por algum tipo de transtorno mental, a duração média do afastamento são 196 dias. Então, não é algo, né? Assim, ó, teve uma depressão, acabou ficando afastado e aí voltou rapidamente, foi rápido, né? Não, a gente vê que é uma coisa que, né, é prolongada, exige um cuidado, né? Tanto é que no Brasil, hoje, a depressão é a principal causa de pagamento de auxílio-doença não relacionado, né, aos acidentes de trabalho. Isso representa 30% a depressão e os transtornos ansiosos, 18%. Né? Então, assim, acho que agora a gente pode constatar essa relação, né, do ambiente seguro com a saúde mental, porque, né, como os exemplos dados aqui por nós, uma pessoa, por exemplo, que está extremamente ansiosa, com os pensamentos, as preocupações projetadas lá para o futuro, muitas vezes sem dormir direito, sem se alimentar, né, ela está colocando em risco a própria segurança, ela não está sendo capaz, né, desse ponto de vista, de cuidar da melhor forma de si mesmo e acaba expondo também, né, as outras pessoas a esse risco no dia a dia, né? E o que eu queria dar luz também agora para a gente, né, para responder essa questão do que seria um ambiente seguro, e a gente no trabalho é falar um pouquinho o que representa o trabalho, né, na vida da gente. Que o trabalho ele é um elemento chave, né, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental. É do trabalho que vem o nosso sustento, a nossa segurança financeira, o status que muitas vezes é importante para muitas pessoas, né? Mas mais do que isso, o trabalho ele está relacionado à nossa identidade pessoal, social, aos papéis que a gente assume socialmente, né? Então, quando a gente vai se apresentar, pessoa, né? Então, olha, você pode se apresentar, não precisa nem ser no ambiente de trabalho, a gente vai observar que você começa a falar, oi, eu sou fulano, tenho tal idade, sou psicólogo, eu sou engenheiro, eu sou educador físico, então, o trabalho, né, ele está muito relacionado à nossa identidade, né, tanto pessoal como profissional. E a experiência no trabalho, ela sempre foi então, um desses principais determinantes do nosso bem-estar geral, né? E qual que eu acho que é um dos desafios, né? Que o mercado de trabalho ele está cada vez mais complexo, dinâmico, competitivo, desafiador, né? Então, as empresas também precisam ser extremamente ágeis para não comprometer a lucratividade, ela precisa investir em inovação, em tecnologia, ela precisa ser rápida para lançar serviços, novos produtos, porque alguém vai fazer isso, né? Tudo isso acaba gerando uma insegurança no ambiente, né, do trabalho. A gente tem que, então, ser cada vez mais eficiente, também mais rápido, responder essas pressões, ser competitivo, né? Então, aí, o que a gente tem que fazer, né? Pensando nisso, o que cada parte, né, considerando a empresa, o colaborador, o que a gente tem que fazer para contribuir ativamente para essa promoção, né, para a proteção da saúde, do ambiente seguro e do bem-estar? É claro que a empresa aí tem essa responsabilidade, né, de implantar práticas organizacionais que vão promover um equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal, o reconhecimento, as possibilidades do crescimento profissional, mas é muito importante que cada um possa contribuir também para essa cultura, né, para ter espaço para a diversidade, para a inclusão, onde as pessoas possam ser quem elas realmente são, onde possa ocorrer a troca de opiniões,
o espaço igualitário de fala, a escutativa que você citou, né? Ou seja, que possa haver esse conflito produtivo, que possa existir uma cultura de aprendizagem, ou seja, conversas abertas onde as pessoas possam dar e receber os feedbacks constantes, inclusive sobre os erros, as experiências, as melhorias, um ambiente um clima, né, de confiança, de cooperação. Tudo isso vai promovendo, do ponto de vista da saúde mental, um ambiente seguro, um ambiente confiável, né? Mas aí eu tenho mais, sei que a gente está caminhando para o final, tenho mais uma última provocação, né, para as pessoas, que é assim, então tá bom, né, dentro de todo esse contexto desafiador, com tantas interferências aí que a gente foi conversando, pontuando, qual é a responsabilidade, né? O que a gente pode falar que cabe para o colaborador dentro desse contexto, desse ambiente seguro, né? É claro que pode ser pauta para uma outra palestra só sobre esse assunto, né? Um bate-papo, mas o que cabe a gente, né? Está muito relacionado aí às competências comportamentais, né? Que são as conhecidas aí, as soft skills, que está aí, né? Circulando, a gente vem falando bastante sobre isso, né? Então, nós temos aí as hard skills, né? Aí os temas bonitos, né? Que todo mundo adora deixar tudo em inglês, que na verdade a tradução das hard skills são as competências técnicas, né? Que são aquelas que a gente aprende na faculdade, na pós-graduação, os idiomas, todas as aptidões técnicas, né? Aquelas qualificações para a gente desempenhar uma função, né? Que a gente adquiriu através desse conhecimento. É tudo aquilo que a gente consegue colocar, quantificar no currículo, né? Diferente das soft skills, que são as competências comportamentais, que aí são as aptidões mentais, emocionais, sociais, necessárias para a gente construir, né, uma carreira, para a gente permanecer, né, no trabalho. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, já ouviu, aí já virou até um jargão. Olha, as pessoas contratam pelo conhecimento técnico e demite pelas competências comportamentais, né? Então, e o que isso linka, né, com a questão do que a gente está falando do ambiente seguro? Que quanto mais a gente conhece, desenvolve as soft skills, melhor a gente administra e se prepara, se previne mentalmente para a gente lidar para os relacionamentos, para as expectativas, aonde a gente é desafiado no dia a dia. Vou aqui para tentar trazer, para o assunto ficar mais concreto e vocês entenderem, vou trazer alguns exemplos aqui de soft skills. A gente não vai ter tempo, mas para mim, o que eu gostaria, né, de trazer assim, a soft skill, acho que mais importante e também mais difícil da gente desenvolver é a inteligência emocional, né, que passa ali pelo gerenciamento das emoções, né? Então, quando a gente consegue reconhecer, se dar conta, né, das nossas emoções, nomear elas, reconhecer as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, né? Quais são as limitações, né? E também quais são os nossos potenciais. Isso, né? A gente entra nesse processo de autoconhecimento, e quando a gente se conhece, a gente passa a ter mais autocontrole, ou seja, né? A gente consegue pensar mais de forma positiva, administrar o estresse diante das situações adversas de uma maneira mais equilibrada, né? E desse modo a gente consegue barrar mais aqueles impulsos e também filtrar as influências externas, né? Então a gente passa a ter conhecimento e a controlar melhor essas emoções, né? E a se automotivar também, porque a gente precisa aí ser capaz de se automotivar para a gente poder perseverar, para a gente ser resiliente, né, para a gente conseguir aí dar conta das nossas metas, as metas das empresas e as nossas metas pessoais. E os relacionamentos interpessoais também, né? Que aí eu diria que entra a questão da comunicação, né? É tão jargão, a gente fala tanto, é uma questão de comunicação, mas é uma das coisas mais desafiadoras para a gente no nosso dia a dia.
e passa pela nossa capacidade de reconhecer não só as nossas emoções, mas que emoções, que reações que as outras pessoas provocam na gente, com que intencionalidade aquele outro está dizendo aquilo para nós, né? Como aquilo nos afeta. E quando a gente consegue se dar conta disso, a gente consegue muitas vezes se blindar daquelas influências, daquilo que abala o nosso emocional, né? A gente mantém a nossa estabilidade emocional, a gente passa a ter mais esse jogo de cintura, né? Então, a gente começa a olhar, entender que dicas o outro nos dá, né? Do que ele está falando dos sentimentos, né? Como a gente passa a ter mais, então, esse controle, né? Da gente e do outro, a partir aí desse principal, desse fio condutor que eu coloquei para vocês, que é a questão da gestão, do gerenciamento emocional. Léo, estou preocupada, eu sei que está encerrando o tempo, não sei se o pessoal quer fazer alguma consideração, você quer fazer mais alguma pergunta? Legal, chegou aqui uma mensagem legal dizendo que a Orion tem uma ferramenta bem bacana sobre esse assunto, né, que são as soft skills. A gente gravou também um vídeo para essa semana e eu acho que está ficando bem legal a semana, nossa segunda intervenção, mas como as coisas estão encadeadas, né? Ontem a gente falou do comportamento seguro e hoje do ambiente seguro do ponto de vista de saúde mental. E na prática, não dá para separar corpo e mente, é uma coisa só, né? Então, a gente dividiu por uma questão didática para perguntar, mas quando a pessoa tem um acidente no trabalho, não vai mudar nada se foi físico ou mental, foi um acidente que a gente quer prevenir, né? Então, é fundamental que a gente tenha esse entendimento global, né? E eu vou deixar para vocês, pessoal, eu sei que muitos de vocês têm reunião depois aqui, a gente tem mais uns 5 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão eu passo para você, Raquel. A Raquel volta na sexta-feira na semana para fechar com o assunto de motivação, e a gente tem, claro, também passa pela motivação, a soft skills também um pouquinho, né? Então, se alguém quiser perguntar agora, se não der tempo, a gente vai retomar uma parte desse assunto na sexta também. Só uma outra coisa, Raquel, que chegou aqui para mim também, é a questão do hobby, né? Ser um possível EPI, né? A gente comentou lá atrás que é uma válvula de escape, né? Então, por exemplo, eu tenho algumas, e durante a pandemia, como tudo ficou parado, eu senti falta de fazer algumas coisas que eu sempre fiz e que agora eu consigo fazer. Então, me sinto melhor. Eu não sei se pode ser considerado um EPI da saúde mental, mas pelo menos uma válvula de escape né? Com certeza, Léo. Acho que entra muito naquele tema que a gente trabalha nas palestras também, nas lives, que é o autocuidado, né? O autocuidado, ele tem que ser uma prioridade, a gente tem que reconhecer, né? Encontrar também na gente o que nos dá prazer. Sabe aquela coisa assim que você fala, gente, ler um livro, pôr o pé na praia, dar uma volta de bicicleta, tomar um sorvete. O que é? Porque isso é muito pessoal, né? Mas a gente precisa identificar na gente o que pode ser esse respiro, sabe? Que a gente fala, recarreguei as energias. Né? Então, o hobby é uma delas, né? Uma dessas coisas que podem, sim, que vão nos ajudando, que a gente... por isso que são os EPIs, né? Não é uma coisa só, tudo está relacionado aí a uma série de coisas, né? A gente não conseguiu abordar todas hoje, né? Porque grande parte linka aí também com a questão das soft skills, mas com certeza o hobby entra dentro dessa questão aí do autocuidado e pode ser considerado, sim, um EPI. Legal, muito bom. Raquel, te agradeço pela palestra, agradeço a todos que participaram no chat, abrindo o microfone, que puderam nos ouvir aqui também. Não sei se a Grace ou o Dimas gostariam de fazer algum encerramento. Nós gravamos aqui a palestra, vamos mandar para vocês o link depois, para quem não pôde assistir. E passo para vocês e amanhã nos vemos novamente no mesmo horário por aqui.
insights aí enquanto vocês estavam fazendo a palestra. Todo mundo gostou muito, então parabéns mais uma vez. Eu acho que esse é um assunto tão extenso, né, que se a gente for começar a falar, acho que a gente fica a tarde inteira falando sobre saúde mental e tudo mais, né? E acho que esse é um assunto bem pertinente aqui na Orion, tendo em vista aí que a gente é uma empresa muito enxuta, né? Então, eu acho que a questão da responsabilidade que cada um tem, a quantidade, o volume de trabalho, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que ter esse cuidado mesmo para falar sobre saúde mental, porque pode ser algo que impacte, sim, que a gente tem que ficar o tempo todo aí de olho para não criar um ambiente inseguro por conta dessas situações. E aí agradeço todo mundo que participou. Também queria agradecer, dar os parabéns. Acho que a Grace falou basicamente aquilo que eu também tinha de comentário. Assunto extremamente pertinente. Acho assim o tempo também daria para a gente ter outras sessões, né? Assim, vários exemplos recentes, assim, de mídia, né? No qual está sendo muito abordado, né? Assim, esse tópico, né, de saúde mental, de como trabalhar e agradecer, né? Assim, apesar de ser uma hora, mas assim, levanta também o tema na CIPAT, né? Na CIPA, nesses momentos de discussão que nós estamos tendo. E que já não é de hoje, né? Já tivemos as outras sessões, mas também não se encerram, né? Assim, acho que vale a pena a gente sempre deixar esse eixo, né, de discussão aberto, vivo para outras discussões, conversas, para sempre estar com esse tema na pauta, né? Para não pecarmos, né, nesse assunto. Obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, Dimas. Obrigado, Grace. Obrigado, Raquel. E até amanhã. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Um prazer. Até sexta. Obrigada. Tchau, Vejo tchau. vocês na sexta. Tchau, tchau, gente.